Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tainá, sou professora de História e hoje o tema da aula é Primeira Guerra Mundial. O que temos para falar sobre a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial foi um conflito super famoso que só perde para a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, as aulas anteriores que falei sobre o imperialismo, elas explicam muita coisa, tá? Sobre os motivos da Primeira Guerra Mundial. Acontece que durante a partilha da África, lá, tá, naquela época, os países europeus dividiram a África, tá? De modo que os alemães se sentiram prejudicados nessa divisão, os italianos também. E naquela época ainda não havia formação do território alemão e do território italiano como nos dias de hoje, daquela coisa bem centralizada, tá? Como você pode observar vendo aí um mapa. Naquela época eles ainda estavam brigando por territórios, tá? E a Alemanha e a Itália se sentiram muito prejudicadas nesse sentido, tá? Então, a Primeira Guerra Mundial foi causada por uma briga de colonizadores, tá? Por uma briga por espaço. Existia também o contexto da Revolução Industrial. Eu já falei também na aula de Revolução Industrial que a pioneira foi a Inglaterra e depois alguns outros países foram se industrializando, porém eles precisavam de quê? De mercado consumidor. Então, eles começaram a brigar por domínios, tá? Domínios na África, na Ásia, na América Latina, enfim. Então, agora nessa aula você vai entender um pouco sobre como se deu esse conflito aí tão importante que aconteceu de 1914 a 1918, tá? Início do século XX. No início do século XX, um dos principais colonizadores, tá? Controladores de colônias eram Inglaterra e França. Então, Inglaterra e França tinham muito poder, tá? Naquele momento. E a Alemanha começou a ficar um pouco, né, chateada com esse domínio, né? Queria também um pedacinho ali de terra para dominar. A Alemanha já tinha se industrializado, já estava se tornando uma potência industrial, mas não tinha mercado consumidor. Então, a Primeira Guerra Mundial foi isso, foi uma briga por mercado consumidor. Mas para não parecer, sabe, uma razão fútil, eles começaram a mascarar esses interesses com discursos nacionalistas, tá? Então, até tempos depois, isso deu motivos para a criação dessas ideologias nazifascistas, tá? Que são ideologias nacionalistas super perigosas e vocês vão estudar em outros vídeos no futuro, tá bom? Daí que os países europeus começaram a costurar alianças na surdina que todo mundo sabia, mas enfim, era chamado de paz armada, porque até então estava todo mundo se armando, mas sem declarar uma guerra, estava só esperando o amiguinho começar. Então, foi se formado a Tríplice Aliança, tá? Que foi a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e a Tríplice Entente, que foi a França, o Reino Unido, né, Inglaterra e a Rússia. Posteriormente, os Estados Unidos interviu nisso daí, tá? Também entrou aí para se meter, mas vocês vão entender como que isso se deu. Desses países, o único que ainda estava meio atrasado, né? Porque ainda era um país bastante agrário, era a Rússia, tá? Mas a Rússia também quis meter a cara assim mesmo, quis, né, pegar seu pedacinho do bolo. Daí que um belo dia o príncipe Francisco Ferdinando, tá, que era herdeiro do Império Austro-Húngaro, ou seja, ele era aliado da Alemanha, é assassinado, tá, na Bósnia, na cidade de Sarajevo. E isso daí foi o estopim, foi o que eles consideraram o principal causador da Primeira Guerra Mundial, tá? Mas lembrando que antes disso já havia se costurado alianças, já havia um clima de tensão no ar. Só precisava de uma razão, tá? Ele foi assassinado e as razões do assassinato nem eram, assim, diretamente ligadas a esse conflito, né? Que buscavam colônias, tá? Era uma coisa que não tinha nada a ver, mas enfim, eles acabaram abraçando a causa e a Alemanha usou desse motivo aí pra meter as caras, tá? A Alemanha então decidiu atacar a França e a Rússia, né? A França, como vocês podem observar aí nos mapas,
Ela é de um lado e a Rússia do outro. Então o exército alemão ele teria que se dividir. Quando a Alemanha decide atacar a França, ela vai crente que a França está despreparada. E ela, como, né, potência industrial, arrasaria. Porém, quando chega na França, eles quebram a cara, porque a França estava preparada sim. Então, geralmente, nas guerras anteriores, um povo atacava o outro, destruindo tudo. Só que quando eles chegam na França e vê que a França está preparada, eles se mantêm parados. Eles não conseguem avançar e nem a França avançar para cima deles, né? Sem ter prejuízo. Então, essa guerra, ela ficou marcada como guerra de trincheiras. Porque foram construídas trincheiras, tá? Que são buracos no chão. E eles avançavam muito pouco, tá? A guerra durou meses e anos com os soldados lá dentro daqueles buracos atacando. E assim, eles avançavam coisa de 1 metro, 2 metros em meses. Claro que isso foi super desgastante, tanto para o exército alemão quanto para o exército francês. Então, essa guerra é conhecida como Guerra de Trincheiras. E outra coisa que também marcou demais a Primeira Guerra Mundial foi o avanço tecnológico. Por quê? Lembre-se aí das aulas bem antigas sobre iluminismo, avanço científico. Pois é, a Europa, ela vivia, tá? Esse clima otimista, tá? Que também foi causado pela Belle Époque. E esse clima de vamos acreditar na ciência, vamos acreditar na medicina. Então, foram desenvolvidas diversas tecnologias que até então não existiam, como, por exemplo, a metralhadora, né? Nós sabemos que a produção em série, ela se deu aí mais ou menos nesse contexto do início do século XX. E, inspirado na produção em série, eles pensaram, por que não matar em série, né? Então foi criada a metralhadora, assim como, né, outras tecnologias. Enfim, isso daí influenciou demais a Primeira Guerra Mundial, então isso é um traço marcante que você pode aí anotar, tá? Gente, olha só, eu tô usando um editor de vídeos diferente que eu não tô conseguindo colocar as palavras aqui pra vocês. Então, toda vez que eu levantar o dedo é porque é uma coisa importante pra vocês anotarem, tá bom? A Alemanha já tinha um rancinho lá antigo com a França, tá? Devido à Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu tempos antes. Enfim, então ficou ali naquele não foge nem sai de cima entre os franceses e alemães, tá? Durante um bom tempo. Já do outro lado, quando a Alemanha decide atacar a Rússia realmente não estava preparada para lidar com o exército alemão. Então a Rússia baixou a guarda e teve vários prejuízos. O que aconteceu graças a isso? Já que a Rússia teve prejuízo, sua população estava sofrendo as consequências da guerra, a população começou a se revoltar e isso daí deu origem à Revolução Russa, que eu vou falar em outro vídeo, tá? Porque também é um tema muito recorrente do Enem, muito recorrente nas escolas, então a Revolução Russa merece um vídeo só pra ela, tá bom? Em 1917, quando ocorre a Revolução Russa, o povo russo começa a se organizar numa nova ordem. Antes, eles viviam sob uma monarquia, tá? Com seus czares e tudo mais. Mas daí, então, nasce a União Soviética, tá? Que foi a primeira experiência de modelo socialista no mundo. Então, o governo russo, né, absorveu ideias marxistas, tá? E daí começou uma nova ordem, tá? Uma nova identidade aí para o povo russo. Nisso, eles começaram a se fortalecer de maneira que ao final da Segunda Guerra Mundial, eles já começam a ter um embate com os Estados Unidos, tá? E isso daí é estudado mais futuramente como Guerra Fria, tá? Que é uma guerra indireta, tá? Não existe um conflito violento direto, né? Para ser mais objetivo. Mas a Alemanha não desistiu, tá? A Alemanha volta a atacar a França. E quando a Alemanha volta a atacar a França, quem interfere nessa guerra? Os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, eles tinham feito diversos empréstimos para a França e para a Inglaterra, para outros países europeus também, tá? Do oeste europeu. E
Os Estados Unidos não queriam levar calote, né? Sabia que se esses países não tivessem o apoio deles e perdessem a guerra, eles iam levar beiço. Então, os Estados Unidos resolvem interferir na guerra e assim a Alemanha sai derrotada da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha se rendeu? Se rendeu, porém seu território não foi invadido até então. Nesse sentido, os países europeus vitoriosos, né, que é da Tríplice Entente, resolvem se unir, tá, para construir um tratado de paz, né? Só que nesse tratado toda a culpa da guerra é jogada nas costas da Alemanha e a Alemanha assina, porém contrariada, né? Eles ficam pé da vida. Então a Alemanha começou a ficar revoltada aí, tá? A Alemanha assina porque não tem jeito, porém ela não concorda, tá? Ela se sente injustiçada, ela se sente humilhada, a própria economia alemã começa a entrar em frangalhos, enfim. Assim termina a Primeira Guerra Mundial, tá? E nisso, o poder estadunidense se fortalece, porque o território estadunidense não foi mexido, não foi atacado, então os territórios europeus foram, né? Uma destruição total. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, tenham gostado da aula, entendido um pouco mais sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse tema é muito bacana, tá? Continuem acompanhando as próximas aulas e principalmente a aula de Segunda Guerra Mundial, que é um dos temas, assim, que é o suprassumo dos cobrados em concursos, em provas, no Enem, tá? A Segunda Guerra Mundial é uma coisa, assim, que tá muito presente na nossa vida, nos livros, nas séries. Enfim, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que gosta de história, gosta de estudar sobre a Segunda Guerra. Então se inscreve aí, tá? Que aí você vai acompanhar as novidades comigo. Espero que tenham gostado dessa minha maneira, então, de contar. Um beijinho, tchau, tchau e até a próxima aula.